E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitec, professor de programação, e já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar esse curso com algum amigo que queira aprender programação, porque tá vindo uma coisa muito bacana aqui, hein? Então olha só, no vídeo de hoje nós vamos criar nosso primeiro código HTML, beleza? Então vamos aprender a utilizar a ferramenta que baixamos com o VS Code e criar os nossos primeiros códigos. Então vamos lá. Aqui na minha área de trabalho, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de curso desenvolvedor front-end. E vou colocar todos os arquivos que gerarmos aqui nessa pasta para não perder nada. Então, vou gerar aqui a primeira pasta que vai ser o nosso primeiro site. Então, lembra daquelas duas opções que marcamos lá no início na nossa instalação? Então era para isso aqui, ó. Quando eu aperto com o botão direito, eu tenho essa opção de abrir com code. Então, clicando aqui, ó, o meu VS Code vai abrir direto naquela pasta. Confia assim naquela pasta. E olha aqui, o meu VS Code, ele tá aberto naquela pasta primeiro site. E aí repara uma coisa, se você tá com seu VS Code em inglês e prefere colocar em português, existe uma extensão que você faz isso. Então, lembra que eu falei que o programador ele tem que aprender a usar a ferramenta que ele está trabalhando, tem que aprender a pesquisar, né? Ele tem que saber pesquisar, das grandes virtudes de um programador. Então, por exemplo, se você quer colocar o seu VS Code em português, vem aqui no Google, ó, e escreve VS Code em português, por exemplo. Então aqui, ó, como deixar o VS Code em português? Paleta de exibição, display, tem uma extensão aqui. Quer ver? Como instalar o pacote de idiomas português no VS Code? Ó, Stack Overflow é um local onde a gente vai passar muito tempo da nossa vida, certo? Porque eu aqui tenho muita dúvida, porque uma dúvida que você tem, outras pessoas já tiveram. Então olha aqui, ó, na aba extensões, procure por essa extensão Português Brasil Language Pack. Olha só baixar essa extensão aqui e a gente já consegue deixar o VS Code em português. Então vou até copiar, vou colar aqui, e aqui Português Brasil, só instalar. Eu vou preferir deixar o meu em inglês mesmo, beleza? Mas provavelmente se você instalar aí, vai pedir para você reiniciar o seu VS Code para ele aplicar as alterações. E é isso. Ó, repare que tem todas as línguas aqui também, beleza? Então vamos lá. Estamos aqui dentro da nossa pasta, certo? Do que acabamos de criar do primeiro site. E eu vou criar meu primeiro arquivo aqui, né? Calma, deixa eu dar um zoom aqui, acho que fica melhor assim. Mais um, beleza. Então eu vou criar aqui um novo arquivo, ó. Então nessa primeira opçãozinha aqui, ó, tem um new file, ou novo arquivo. Vou clicar aqui e vou criar o meu arquivo que eu vou chamar de index.html. Então, por que .html? Um arquivo da internet, ele tem a extensão .html, beleza? Então repara que o VS Code ele é bacana de trabalhar porque ele já entende o arquivo de acordo com a sua extensão. Por exemplo, se eu colocar .js, que é JavaScript, repara que ele até muda o íconezinho. Se eu botar .c, ele entende que é um código em C, .java, entende que é Java, PHP, entende que é PHP. Então o VS Code ele facilita muito a nossa vida por conta disso aqui também. Só de colocar a extensão ele já identifica aquele tipo de arquivo, beleza? Então eu vou colocar aqui como index.html. Então o HTML ele exige uma estrutura. Como é que funciona? Ele funciona através de tags. Eu vou abrir uma tag e vou fechar uma tag. Como assim abrir uma tag e fechar uma tag? Repara na estrutura do HTML. Abri uma tag com sinal de menor, coloquei HTML, escrevi HTML e fechei esse sinal com sinal de maior. Repara aqui, como a gente baixou aquelas extensões de auto-rename tag, autocomplete tag, se não me engano, ó, repara que ele já abriu aqui e fechou aqui. Então, fechamos uma tag dessa forma, colocamos o sinal de barra e o mesmo nome daquela tag. Então, tudo que está aqui dentro faz parte do nosso código HTML. Então, vamos seguir. Dentro do meu corpo HTML, eu também tenho uma cabeça do meu site, onde eu vou colocar ali todos os arquivos de configuração. Então, é meu arquivo de heads, a cabeça, olha só. Então, tudo que está aqui nesse arquivo de heads faz parte da configuração aqui do meu site, né? Algumas configurações específicas. E olha uma coisa bacana também, o que mais que nós temos aqui na estrutura? Repara que o heads está aqui dentro de HTML. Eu vou criar uma nova tag aqui, ó, fora do heads, mas ainda dentro do HTML, que é a nossa tag de body. Ó, só de eu escrever body aqui também, ó, e der um enter, o próprio VS Code já abre uma tag e fecha uma tag pra gente. Olha como facilita muito a nossa vida. E agora sim,
tudo que está aqui em body faz parte do corpo do meu site. Então, tudo que estiver aqui entre essa tag body será o corpo do meu site. Então, vamos criar aqui o nosso primeiro exemplo. Então, existe uma lenda, um mito, que se o primeiro código que você estiver aprendendo de uma linguagem não for Olá Mundo, você nunca vai aprender aquilo, certo? Então, vamos arriscar. Então, vamos escrever alguma coisa na tela. Vamos escrever um título. Como é que eu faço para escrever o título de alguma coisa aqui utilizando o HTML? É a minha tag H1. H1, dou um Enter, o próprio VS Code já abre e fecha a tag para mim. Tudo que estiver entre essa tag H1 faz parte de um título. Como assim um título? Vamos escrever aqui, ó. Olá, mundo. Estamos aprendendo front-end. Então, beleza. Coloquei aqui esse título. Tá, como é que eu faço para executar isso? Lembra do Live Server que baixamos também? Então, se você vier aqui, ó, no canto inferior direito do seu VS Code, ó, tem esse link, Go Live. Ele aqui é o Live Server. Caso não apareça, você pode vir aqui também, ó, no seu arquivo, apertar com o botão direito e vir com Open with Live Server, ou abrir com Live Server, né, se você tiver em português. Então, vou clicar aqui, ó, no Go Live. E repara aqui, ele vai perguntar aqui, né, pode permitir. Olha lá, pronto, abriu. Olá mundo, estamos aprendendo front-end. Um título, né, um texto mais robusto. Então, olha uma coisa bacana também. Eu vou utilizar um recurso aqui do Windows para facilitar o desenvolvimento, ó, quando eu não tenho duas telas. Eu vou clicar aqui na extremidade de uma tela, vou arrastar até um canto, ó. Puf. Quando eu solto, ele pede o que eu quero abrir do outro lado. Então, do outro lado, eu vou abrir meu texto. Posso clicar aqui também, ó, no Explorer para poder minimizar ali, ó, e eu ver só meu código. Então, assim estamos começando a programar. Então, olha só, vou colocar um outro título aqui, um outro H1, eu vou escrever. Estamos entendendo como funciona o HTML. Então, olha lá, tudo em tempo real, ele está mostrando para mim. Ah, não, mas só de títulos vive o HTML? Claro que não, existem várias tags que nós vamos ver aqui ao longo do curso, mas uma outra tag aqui para a gente fechar essa nossa aula. Quero escrever um texto. É um parágrafo, é minha tag P. Então, tudo que estiver entre essa minha tag P é um parágrafo. Então, olha só, vou escrever aqui um parágrafo seguinte. Estamos dando nossos primeiros passos com o curso de desenvolvedor front-end. Então, um parágrafo, certo? Estamos escrevendo e vendo nossas alterações ao mesmo tempo. Tá, mas espera, é isso aqui que funciona o HTML? Tem que escrever essas tags aqui, tudo isso de uma vez, toda vez que eu for fazer um site? Não. Então, eu vou apagar isso aqui, e como estamos utilizando do VS Code para facilitar a nossa vida, olha só, se eu apertar aqui, ó, sinal de exclamação, e der um Enter, ele já monta toda aquela mesma estrutura. Deixa eu fechar aqui. Só que ela monta a estrutura, ó, só que com algumas configurações a mais, alguns atributos aqui. Mas repare que eu tenho HTML, ele abre aqui, fecha aqui. Eu tenho um head, a cabeça, ó, com algumas configurações, ela abre aqui, fecha aqui. E o meu body, o corpo, ó, que ele abre aqui e fecha aqui. Beleza? Então, assim utilizamos nosso VS Code para manipular nossos códigos. Então, toda vez que eu quiser criar uma nova página, basta colocar aqui um sinal de exclamação, apertar o Enter, ele já vai montar toda aquela estrutura e mais algumas configurações. Beleza? Na nossa próxima aula, vamos entender o que são esses atributos, né? O que é cada configuração dessa. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esquece de deixar também um comentário com a sua dúvida, se ficou alguma dúvida, ou se tem algo a acrescentar também. Beleza? Então, nos vemos na nossa próxima aula.